Eu sempre gostei de cozinhar e fazendo uma retrospectiva na minha vida, eu sempre tenho na minha memória afetiva eu ajudando a minha mãe na cozinha. E eu lembro assim que eu sempre tive muita criatividade para inventar coisas diferentes. Quando não tinha uma proteína pronta ou faltava uma salada, eu sempre dava um jeito de inventar algo diferente para que pudéssemos ter um almoço diferente em família. E aí eu vejo assim o tanto que está na minha essência cozinhar, o tanto que eu consigo unir criatividade com a cozinha e com a fotografia atualmente. Então eu consigo canalizar a minha essência cozinhando e eu sinto uma satisfação muito grande. Quando eu comecei a cozinhar mais e comida saudável, eu comecei a perceber que tem que ser saboroso, tem que ser visualmente atrativo, porque é uma reinvenção fazer comida saudável, né? Tem muitos paradigmas que devem ser quebrados. E eu comecei a testar muitas receitas, a otimizar, a usar as farinhas. Eu errei muito, mas foi no erro que eu aprendi. É errando que se aprende literalmente. E não pode ter medo de se arriscar. E sair da zona de conforto dói demais. Então eu percebi que muitas vezes eu estava fazendo os alimentos e pensando, nossa, isso seria legal propagar esse tipo de alimento com as pessoas, porque eles estão ficando gostosos, eles estão ficando saborosos. E eu fui otimizando cada vez mais os muffins que eu sempre fiz para minha filha. E aí eu fui otimizando porque eu acho prático essa receita dos muffins. Eles são uns tamanhos convenientes, práticos, eles ficam saborosos. E aí eu comecei a testar. Eu errei muito, mas eu consegui chegar numa receita muito autoral. Eu não copiei de nenhum lugar. Então isso me dá uma satisfação muito grande, eu sinto um prazer enorme. E aí eu senti necessidade de ter mais embasamento. E foi quando eu descobri a chefe Bruna Ávila. E aí eu consegui olhar no Instagram dela tudo que eu precisava de informação. Mas eu ainda sentia a necessidade de ter mais técnicas, porque quando eu errava, eu queria entender por que eu estava errando. E aí eu comprei o curso da Bruna e lá eu tive todas as assessorias que eu precisava para eu evoluir e crescer. Então em menos de um mês eu consegui atingir o meu maior objetivo, que era conseguir inserir os meus muffins e os brownies nos pontos de revendas aqui na cidade, casa de produto natural e café. Porque justamente foi por causa desse motivo que eu comecei a cozinhar saudável, porque eu sentia necessidade de ter nos lugares alimentos que eu pudesse comer saudáveis e que fossem compatíveis com as minhas intolerâncias alimentares. Então eu comecei a me movimentar, porque o meu sonho só depende de mim e apoio é muito essencial, mas se a gente não ter força de vontade para sair da zona de conforto, a gente não vai a lugar nenhum. Então a gente tem que driblar os nossos pensamentos que fazem com que a gente conserve mais energia, que é não sair do lugar e ir em frente. Então a chefe Bruna, ela me deu um suporte tão gigantesco. Em um mês eu consegui canalizar toda a minha essência na forma de atitude, determinação. Então assim, eu sinto um orgulho tão gigante e uma felicidade de saber que tudo que eu estou conseguindo é mérito meu e eu estou me esforçando, querendo ser melhor dia a dia. Eu tenho uma filha pequena de 3 anos e meio, eu escolhi ficar com ela todo esse tempo. Quando eu resolvi colocá-la na escola para empreender, veio toda essa pandemia, mas isso não é um motivo para eu desanimar de acreditar nos meus sonhos. E aí eu fui estudar fotografia, eu fui estudar receitas, eu comprei o curso, eu fui otimizando, eu estou deixando o meu perfil do jeito que eu quero, porque eu tenho um objetivo e eu vou chegar nele. E o curso da Bruna me ajudou demais. A Bruna, ela é uma pessoa incrível, ela entrega muito mais do que ela promete e eu fiquei muito surpresa com isso. E o que eu acho mais legal de tudo é que ela não passa a mão na cabeça só porque nós somos alunas dela. A Bruna quer a nossa melhor versão, então ela tá lapidando
uma a uma que solicita ela. Então a gente só cresce se a gente tem empenho, determinação, foco e sabe quais são as metas que devemos alcançar. E só nós podemos correr atrás dos nossos sonhos, ninguém mais. Então tem coisas que só nós podemos nos movimentar. E tendo bagagem, fonte de informação e determinação e vontade, a gente consegue atingir os nossos objetivos e ter a satisfação de dever cumprido.